E aí, galera que assistiu o canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de microvoltas, tá? E aí, se você está interessado nesse vídeo, fique comigo aqui até o final, que eu vou dar dicas aqui super importantes para você nunca mais errar uma questão. Outra coisa, se inscreve aí no meu canal, clica no gostei para que o YouTube ele consiga entender que o meu vídeo é bom e entregue para mais pessoas, tá? Então, tá interessado em cálculo de microvoltas, fica comigo até o final. Bora lá? Então, pessoal, para a gente começar a resolver uma questão sobre cálculo de microvoltas, a gente precisa ter em mente a fórmula. Qual é a fórmula? Microvoltas por minuto igual ao volume dividido pelo tempo. Tá? Mas para isso eu preciso entender o que a questão ela me dá de dados, certo? Então eu preciso entender para eu poder utilizar a fórmula, porque para facilitar existem duas fórmulas, uma em hora e uma em minuto. Caso a questão me dê a quantidade de tempo em hora ou minuto. Exemplo, se a questão me dá em horas, eu posso utilizar a primeira fórmula, que é bem simples. Se a questão me der esse tempo em minutos, aí eu utilizo outra fórmula. Vamos entender esse exemplo aqui, tá? Prescrição médica. Infundir 50 ml de soro fisiológico em 2 horas. Quantas microgotas por minuto administrar? Primeira dica. A gente precisa sublinhar quais são os dados que a questão me dá. Bora lá? Infundir 50 ml. 50 ml. Aqui eu tenho o volume. Pronto. Já tenho o volume da questão. Agora eu vou entender se eu vou utilizar a primeira opção ou a segunda opção, certo? Para isso eu preciso ver o tempo e distinguir se ele está em hora ou em minuto para que eu não erre essa questão, tá? Então vamos lá. Soro fisiológico em 2 horas. Aqui tem o tempo. Esse tempo está em horas. Então tá ok. Então eu vou utilizar a primeira forma, que é microgotas por minuto igual a volume dividido pelo tempo. Então a gente vai repetir aqui a fórmula. Microgotas por minuto igual a volume. Lembrando que a gente precisa colocar na fórmula que esse volume sempre tem que vir em ml. Tá? Então aqui, ele está em ml na minha questão? Sim. Então posso jogar aqui na fórmula? Posso. Para me aguçar meu cérebro, o que é que eu faço? Coloco aqui a ml dividido pelo tempo, que nessa fórmula esse tempo vai vir em horas, tá? Esse tempo vai vir em horas. Volume está em ml, o tempo está em horas, ok. Agora eu posso substituir aqui na minha fórmula, tá? Então o volume é 50 dividido pelo tempo, que é 2 horas, correto? Tá tudo certinho? Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho uma divisão. 50 dividido por 2, então dá 25. 25 o quê? Microgotas por minuto. Pronto, aqui a gente já achou o resultado da minha questão, certo? Muito simples. Primeiro eu preciso organizar, entender o que a questão me dá de dados, preciso sublinhar, preciso ver se os dados que a questão me dá, ela coincide para eu colocar na fórmula. Se coincidir, ok, só eu transcrevo a fórmula e vou adicionando o que a questão me dá. Dessa forma você não vai errar nenhuma questão. Bora lá para mais um exemplo. Agora a gente vai utilizar a segunda fórmula. Tá? Então o que diz aqui a questão? Prescrição médica infundir 50 ml de soro fisiológico em 50 minutos. Então, já vejo que na fórmula, aliás, na questão, ela está me dando esse tempo em minutos. Então, eu não posso utilizar essa fórmula jamais, tá? Por quê? Porque esse tempo está em minutos, tá? Se eu quiser utilizar essa fórmula, eu posso, só se eu transformar. Então, você vai ter mais trabalho. Então, o intuito é descomplicar, deixar mais rápido. Então, vamos utilizar a segunda fórmula, certo? Vamos lá entender. Infundir quantas ml? 50. Aqui eu tenho o volume, certo? Está em ml? Está. Então tá ok, não precisa transformar. Se tivesse em litros, aí você ia ter que fazer uma regrinha de 3 para poder anexar na fórmula.
como já está em ml, não precisa fazer essa regra de 3, já está tudo certinho. E soro fisiológico em 50 minutos. Pronto, já sei que é em minutos. Então, não utilizar a primeira forma, porque eu quero ganhar tempo. Já vou utilizar a segunda forma. Então, eu vou transcrever para cá. Microgotas por minuto igual a volume. Por minuto igual a volume vezes 60 dividido por tempo. Esse tempo agora ele vai vir em minutos. Vir aonde? Na questão. Questão está em minutos. Pronto, já posso jogar aqui. Volume ele sempre vai vir em que, pessoal? Que eu sempre estou enfatizando em ml. Vir aonde? Na questão. Então eu coloco aqui, ó. ml, certo? Para mim ter uma noção e não esquecer. Pronto. Volume está em ml, ok. Tempo está em minuto, ok. Agora é só substituir, tá? Então aqui a gente vai ter 50 ml vezes 60 dividido por quanto? 50 vezes 60. Professor, esse 60 saiu da onde? Daqui da porta, tá? Ele só está transcrevendo. O 50 saiu da onde? Daqui da questão, que é o volume que vai ser administrado. Agora eu tenho um tempo. O tempo ele tem que estar em minutos para eu poder utilizar essa forma. Aqui, está em minuto. Tá, então eu posso colocar aqui. 50. Pronto. Agora a gente vai fazer aqui uma multiplicação. A gente vai dar um resultado de 3.000. Vou repetir o 50, que é o tempo. 50. Corto 0 com 0. E vou fazer aqui uma divisão. Certo? Então, 300 dividido por 50 dá quanto? 50 microgotas por minuto. Pronto. Achamos aqui o resultado da minha questão. Tá? Então, dica que eu sempre enfatizo. Preciso ter em mente, preciso aprender essa fórmula. Na hora que você olhar um cálculo de microgota, você já vai entender. Tá? Então, você já vai lembrar da fórmula quando a gente aprende. Quando a gente não aprende decora, a primeira coisa que vai acontecer é a gente esquecer, tá? Então, aprenda. Professor, mas como é que eu aprendo? Eu aprendo treinando. Se eu fizer uma vez, não vai aguçar o meu cérebro, não vai entrar. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir várias vezes, até o momento que você aprende e nunca mais vai esquecer. É como andar de bicicleta, tá? Você vai lá, aprende, nunca mais esquece, pode passar o tempo que for, tá? Então, quando a gente aprende, certo? Então, cálculo de microgotas vão ter duas formas, caso o enunciado da questão ele pode vir diferente em relação aos itens que ele pode me dar, que é volume e tempo. Volume, lembrar que esse volume sempre vai vir em ml, se vier em litro, preciso fazer uma transformação, uma regrinha de 3, tá? Eu vou já ensinar como é que faz a transformação. E se vier em horas, posso utilizar a primeira opção, que é microgotas por minuto igual a volume dividido pelo tempo. Se esse tempo vier em minuto, eu vou utilizar a segunda forma para eu não perder tanto tempo fazendo a transformação, tá bom? Então, vou trazer agora só a transformação para vocês, para que vocês entendam como é que é transformar para eu poder jogar na fórmula. Só um minutinho. Bom, pessoal, voltando aqui para a gente fazer a transformação, tá? Trouxe aqui um pedacinho do enunciado para que vocês entendam. Vamos lá. Infundir soro fisiológico 0,9%, 2 litros em 4 horas. Tá? Se eu fosse utilizar essa forma ou essa, esse 2 litros entraria aqui na fórmula? Não. Por quê? Porque esse volume sempre vai vir em ml. Como o tempo ele está em hora, qual seria a fórmula que eu ia utilizar? A primeira ou a segunda opção? É claro que é a primeira, porque esse tempo está em hora. Se fosse minuto, utilizaria a segunda opção para que eu não transformasse. Teria trabalho só em transformar o volume que aquele veio em litro, tá? Na verdade, eu só posso colocar na fórmula se tiver em ml. Então, a gente vai transformar. Quantos ml tem 1 litro? Tá? Então, esse é o primeiro questionamento. 1 litro equivale a 1000 ml. Então, é primeiro dado que eu coloco para mim montar minha regrinha de 3. Certo? Então, se 1 litro tem 1000 ml, 2 litros equivale a X. Parece ser besteira. No entanto,
tem muita gente que se banana todo e perde a questão por conta disso. Por isso que eu estou aqui enfatizando e vou falar o passo a passo. E aí, o primeiro pensamento que eu tenho que ter é, se 1 litro tem 1000 ml, 2 litros tem quantos? Aí eu coloco um x para representar o que eu quero encontrar, certo? Então eu vou lá, vou fazer o quê? Meio pelo dos extremos. 1 vezes x, x. 2 vezes 1000. Aí eu posso colocar, né? 2 vezes 1000. Ou eu já posso fazer direto, certo? 2 vezes 1, 2. E aí eu só vou acrescentar os zeros, tá? Para mim ir mais rápido. Toda vez que o número for multiplicado pelo 1, é ele mesmo. E se tiver os zeros, eu só faço acrescentar. Então, se eu não quiser colocar isso, eu já posso direto. 2 vezes 1000, quanto é que dá aqui, pessoal? 2000, certo? Então, aqui dá 2000. 2000, o que? Preciso fazer essa pergunta. Por que fazer essa pergunta? Porque se eu não colocar, eu posso acabar esquecendo e errar na minha questão, certo? Então, 2000 ml. Aqui, eu concluo a minha regra de 3 e sei que a cada 2 litros, quantos ml? 2000 ml, certo? Então, se fosse outra numeração, e aí eu ia fazer também essa regra de 3, tá? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tenham tirado um pouquinho de informação, tentei aqui da melhor forma enfatizar. Então, se você ficou até aqui, curte aí, se inscreve, compartilhe para quem precisa dessa informação. Eu sei que cálculo, às vezes, se torna assim, um assunto que é um monstro na cabeça, mas, na verdade, é só treino. Se eu não treinar, eu não vou conseguir, tá? Então, se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve e até a próxima, trazendo aí mais vídeos com várias dicas para vocês, tá? Tchau, tchau!